nome do Senhor Jesus. E nessa mesma alegria, eu peço para que todos recebam a serva do Senhor que vai estar ministrando a palavra, aplaudindo bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias, né? Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês que está aqui, você que está na sua casa. Eu tenho certeza que se essa palavra já falou o meu coração e eu aprendi muito com ela, apanhei muito também, e se isso também acontecer com você, eu tenho certeza que muralhas vão cair nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Convido você a abrir comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 8. Você que não trouxe sua arma, que está desarmado, pode ali no telão estar acompanhando junto com nós, né? A palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Deixa a tua Bíblia aí do lado, meu querido, e eu quero que nesse momento você ore pedindo para Deus usar a minha vida para falar ao teu coração nessa noite. Que nessa noite eu venha diminuir e que o Senhor cresça nesse lugar. Que a palavra dele seja resplandecida através da minha boca. Em nome de Jesus, Senhor, Pai querido, nessa noite, Pai, eu me coloco na tua total dependência, Espírito Santo. Sabendo, Senhor, que sem ti eu nada sou, sabendo que sem ti serão meras palavras jogadas ao vento, porque quem convence é o Senhor. Pai, nessa noite, eu te peço que o Senhor use a minha vida, Pai, de forma sobrenatural, mas que em primeiro momento, Pai amado, eu te peço que o Senhor neutralize esse ambiente espiritual e torne sem efeito, Pai, todo tipo de atrapalho, Deus, que queira tirar os seus filhos de estarem concentrados nessa palavra, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor já comece a trabalhar, Deus, dentro de nós, através de nós, Pai, para que muralhas comecem a cair, para que o inimigo comece a bater em retirada em áreas, Deus, que precisa ser trabalhada em nossas vidas nessa noite. Pai, a tua palavra diz que se resistirmos o inimigo, ele fugirá de nós. Nos dê essa força, Pai, para resistirmos ao inimigo, Senhor. E nos ensina, Pai, a como lidar com essas situações, Senhor. Eu entrego tudo no teu controle nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu querido. Uma palavra muito forte, na qual me chamou muito a atenção e tem me chamado dia após dia, e eu creio que até a minha morte ou que o Senhor venha, ela vai continuar me chamando a atenção, aonde nos fala para sermos sóbrios e vigilantes. A palavra sóbrio, ela quer dizer estar atento, acordado, lúcido e não dependente de nada. Então, analise você quando se pede para ser uma pessoa sóbria, uma pessoa lúcida. Então é para você estar acordado, vigilante, esperto, porque tem alguém que está querendo te pegar. Depois diz de ser sóbrio, sejam vigilantes. A palavra vigilante significa permaneça atento, precavido, zeloso e vigiante. Estar cauteloso e atento às artimanhas do inimigo. Então você percebe que tem coisas na nossa vida que são distrações
que acabam não nos deixando sóbrios e nem vigilantes. E quando o diabo percebe isso, ele começa, o nosso adversário, lançar dados inflamados sobre a nossa vida. E você percebe em seguida da palavra que além de sóbrios e vigilantes, que é para você estar atento, estar em guarda. Temos aqui um moço que ele é do quartel. E lá no quartel eles ficam 24 horas em guarda, né, que chamam. Eles estão sempre em prontidão. E desde que eu me conheço por gente, nessa cidade tem um quartel. E sempre teve o mesmo estilo. Sempre eles em guarda e em prontidão. E daí às vezes você pede, mas por que eu passo pela Vila Militar? Por que eu passo pelo quartel? E sempre tem alguém lá em guarda e em prontidão. Eles sempre estão preparados, que se porventura o inimigo vir, não vai pegar eles desprotegidos, não é mesmo? E a palavra nos diz a mesma coisa. Sempre estejam em guarda, em prontidão, sóbrios e vigilantes. Porque o inimigo pode vir a qualquer momento. Ele não marca um horário e nem um local e nem um dia para que você esteja precavido para aquele momento e está preparado. Mas ele chega de forma inesperada. E se pegar você despreparado, provavelmente será presa fácil. Assim é no quartel. Se o inimigo chegar ali e pegar eles despreparados, sem estar em prontidão, em guarda, com certeza eles serão presa fácil do inimigo. Nunca ninguém atacou o quartel, mas se chegar a atacar, não vai pegar eles desprotegidos, não é mesmo? Quem sabe você ainda nunca foi atacado por Satanás, mas sempre pode haver uma primeira vez. E que não pegue você desprotegido e despreparado. E diz a palavra que o diabo, o seu adversário, é sinal que ele não é teu amigo. Ele é teu adversário. É aquele que se opõe contra você, se opõe contra os teus interesses, se opõe contra o bem-estar seu. Ele está procurando uma brechinha, uma falha na tua vigilância para te tragar como um leão. E diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 16, que sobre a nossa vida, ele sempre vive tentando colocar os dados inflamados dele. Ele sempre está tentando procurar algo para nos tragar, para acabar com o teu ânimo, para acabar com a tua vida, com a tua família. Por isso que no começo do versículo diz: sejam sóbrios, não fiquem distraídos com coisas do mundo, não fiquem distraídos com pedras de tropeço. Hoje nós vemos uma geração, a geração mais distraída desse mundo. Porque antigamente, se você perceber, os cristãos da antiguidade viviam sóbrios, vigilantes, em oração e em jejum. E hoje, se você pedir para um cristão, se essa semana orou 5 minutos, você já pode dar parabéns. Porque às vezes fica 2, 3 horas no WhatsApp, Facebook, Instagram e não tira um tempo para oração. Aí o inimigo chega e te acha desarmado. Não está vigilante. E ele sempre está à procura de uma brecha, uma simples brecha, para que ele possa entrar. E o diabo, ele está à procura de uma legalidade que você der para ele te destruir. Porque diz a Bíblia que ele veio para matar, roubar e destruir. Foi para isso que ele veio. E ele já iniciou esse grande chamado de destruição lá no Jardim do Éden.
Se você perceber, o primeiro casal a ser tentado foram Adão e Eva. Eva passeava pelo jardim, olhando as maravilhas feitas pela mão do Senhor, e estava distraída com tanta maravilha, deslumbrada com tanta beleza, que foi presa fácil para Satanás. E ele chegou com uma palavra muito labiosa e disse para ela comer daquele fruto. Ele iludiu Eva, e Eva estava distraída. Que o Senhor não nos pegue distraídos, meu querido. Que o Senhor nos pegue vigilantes. Quem sabe Eva não estava focada para o Criador, e sim para a criação, para as criaturas. E foi presa fácil. Então lá no jardim, o diabo já começou um plano de tentação para a caída do homem. E você percebe que esse plano foi muito bem executado. E o preço foi pago. Aonde o Senhor disse que o homem teria que trabalhar, e com o suor do vosso rosto sustentaria sua família. E Eva teria dores de parto. Depois, a consequência do pecado veio a morte. Toda tentação gerada em pecado pode vir a morte, se você não vigiar. Então você percebe que ele tenta procurar algo em você, e se não achar você vigilante, a probabilidade de você cair assim como Adão e Eva é muito grande. O diabo, junto com seus espíritos malignos que estão ligados a ele, sempre vão tentar atacar você na tua área mais fraca, mais frágil. E todo mundo tem uma área fraca, uma área frágil que precisa ser tratada. E eu pergunto para você que está aqui e para você que está na tua casa: se você fosse o diabo, em que área da tua vida você atacaria? Todo mundo tem uma fragilidade. Todo mundo tem algo que precisa ser tratado. E se você fosse o diabo, certamente você atacaria justamente nessa área mais frágil. Porque ele nos mapeia 24 horas por dia. E não pense você que ele não conhece a tua fragilidade. Não pense você que o diabo não conhece a tua fraqueza. Não pense você que o diabo não conhece o teu ponto fraco. Qual que é o teu ponto fraco? Dentro de você, você deve estar pensando agora no último, qual que é o teu ponto fraco? E nessa noite o Senhor quer restaurar isso para que você seja curado. E você percebe que o teu adversário, ele só quer uma brechinha teu, uma fraqueza maior nesse teu ponto fraco, para te atingir, para te atacar, nessas tuas tentações, para acabar, para matar, para roubar e para destruir você. São aquelas áreas que você não está sóbrio e não está vigilante. Eu quero que você abra comigo no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. E o versículo 13. Neemias capítulo 4, versículo 13 nos fala: pelo que pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro, e nos altos opus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, e com suas lanças, e com seus arcos. Só esse versículo, só para você entender. Neemias, ele teve um grande chamado do Senhor para reconstruir os muros de Jerusalém.
e que eles tinham sido destruídos. E Neemias, ao chegar naquele local, ele percebeu que tinha partes do muro que estavam quebrados só um pedaço. Tinha partes do muro que ainda estavam inteiras, mas tinha partes do muro que estavam totalmente quebradas, totalmente destruídas. E Neemias, orando ao Senhor, pediu uma estratégia de como lidar com essa situação. Pois tinha seus inimigos que não queriam que ele reconstruísse os muros de Jerusalém e queriam atacar ele. E no ele ser atacado, ele seria enfraquecido e provavelmente o chamado que o Senhor deu para Neemias cairia por terra. Então diz lá no versículo 9: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. O primeiro passo que Neemias fez foi orar ao Senhor. E o segundo passo foi levantar guarda. Como que ele fez isso? Ele analisou e viu que tinha partes do muro alta, partes do muro pela metade e partes do muro que não estava mais nada de pé. Ele pediu para que todas aquelas famílias fossem na parte mais frágil, aonde seria fácil acesso para o inimigo entrar. Então ele chegou lá e falou: olha, agora todos vocês peguem suas lanças, suas flechas, e todos nós vamos fazer uma barreira no lugar de frágil acesso para o inimigo. E vamos ficar lá de guarda e vamos ficar de prontidão, para que quando o inimigo vir, ele não nos pegue desprotegido. E o que aquelas famílias fizeram? Eles foram lá, pegaram suas lanças, pegaram seus arcos e foram todos para aquele lugar mais frágil. E enquanto isso, os reconstrutores do muro trabalhavam nas áreas que estavam mais altas. Então, analisando esse contexto, eu percebi que nós devemos investir na nossa vida nas áreas que nós não temos domínio, que nós não conseguimos controlar, e nos colocar de guarda perante aquilo. E no decorrer dessa história, você percebe que quando Sanbalate, Tobias e Gésem vieram para atacar, eles acharam o muro protegido. E eles não conseguiram entrar naquele lugar e acabar com a obra que o Senhor tinha dado na mão de Neemias de reconstruir o templo do Senhor, reconstruir os muros, as portas do templo. E eu percebo que quando o inimigo chega, e se não tiver uma prontidão nossa, se não tiver vigilante, ele vai entrar. E ele vai acabar com a obra que o Senhor tinha preparado para você e para a tua vida. Se ele entrar e te pegar desprotegido, meu querido, sinto muito. O Senhor tinha preparado às vezes um futuro maravilhoso, mas por causa de pequenas coisas, de não estarmos sóbrios e vigilantes, acaba se desfazendo os planos do Senhor para a nossa vida. Você percebe que o primeiro passo que Neemias fez foi pedir para o Senhor o que ele deveria fazer naquela situação. Ele poderia muito bem pegar todo mundo e sair para guerrear contra o seu inimigo, mas ele pediu estratégias. E às vezes você está sofrendo aí sozinho com as tuas tentações, com obras que você não consegue controlar, porque você não pede para o Senhor estratégias de como sair daquela situação. E eu pergunto para você, qual é a tua área frágil? Qual é a tua fragilidade? Qual é o teu ponto fraco? Quem sabe a tua fragilidade que precisa ser tratada nessa noite é o teu temperamento explosivo. E o inimigo chega ali e acha uma brecha que pode entrar. Às vezes tem pessoas que olham para você e dizem: puxa, aquele ali nem cristão não é. Olha a forma com que ele fala com os outros.
E eu falo para você que a forma com que você se relaciona com o Senhor muda o teu jeito de falar com os outros. Tenha relacionamento com o Senhor, que Ele gosta de tratar áreas explosivas. E eu já vou te falar de alguém que foi assim. Quem sabe nessa noite a tua fragilidade, o teu ponto fraco é a tua vida financeira que não vai para frente por causa das tuas compras compulsivas. O que é isso, pastora? Eu não consigo me controlar. Eu passo por uma loja, eu vejo e eu tenho dinheiro que é para pagar a luz e a água, e eu não pago minha luz, eu não pago a minha água, mas eu vou comprar o que eu vi naquela vitrine, e a luz e a água vai acumulando. Então são áreas que precisam ser tratadas na tua vida. Lembre-se você que nu você veio e nu você vai voltar. E tudo que você adquirir nessa terra vai ficar nessa terra. E o Senhor quer tratar da tua vida financeira desde que você deixe ser tratado da tua forma compulsiva em lidar com o dinheiro. Quem sabe nessa noite a tua área que precisa ser tratada é a sexualidade. São os olhos. Meus olhos andam olhando e eu tenho desejos de tanto olhar. E às vezes dos olhos desce para o coração e vai para a razão, que dá o desejo de fazer o que é errado. E a Bíblia também fala de um homem que foi assim, que passou por esses mesmos problemas. E quem sabe a tua área, a tua tentação de hoje é o adultério. Você até diz, não, eu vou dar só uma escapadinha mais hoje, mas eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos e eu nunca mais vou fazer isso. E quando vê, está fazendo novamente. Porque são áreas que o diabo tem visto e tem se levantado contra você. Lembra quando eu falei que o diabo fica te mapeando 24 horas, vendo a tua fraqueza? Ele vai usar isso mesmo para te atingir. Tem homens que não podem ver mulher, e tem mulher que não pode ver homem, e que não consegue lidar com esse fogo ardente dentro do peito. Paulo, ele mesmo disse que tinha um espinho na carne, e que por 3 vezes o inimigo veio, e eu creio que se ele veio, ele resistiu e ele bateu em retirada. E quando o inimigo vir ao teu encontro, ele precisa bater em retirada, porque você precisa ser mais forte que essas tentações. E você que é homem, você que é mulher, vamos falar de homem agora, você que tem um negócio grande que eu não posso ver uma mulher, você acha que o inimigo vai mandar outra coisa para tentar a tua vida? Vai mandar no que você tem problema mesmo. É bem ali que ele vai ver uma brecha, é bem ali que ele quer te ferir, que ele quer entrar. E ele é astuto. E ele sabe muito bem como fazer isso. Às vezes, o homem está andando e passou aquela mulher e cumprimentou, mas sem maldade nenhuma. Mas os olhos dele cheios de problemas na área sexual, precisa ser tratado. Já começou a ver outras coisas. Aquela mulher olhou para mim, aquela mulher quer algo comigo. E às vezes só estava dando um oi, um paz do Senhor e nada além disso. Mas dentro de você tem algo que está te florando para o mal. E que precisa ser tratado, precisa sair para fora. Nem vê mais uma mulher como uma princesa do Senhor, mas como um objeto, como um animal, que precisa ser tratado nessa noite. E aqueles que têm a tentação da pornografia, isso é muito comum hoje, não só lá fora, mas no meio cristão. Às vezes você até vê aqueles vídeos, e depois você se sente, depois de ver, sujo e imundo, porque você sabe que é errado.
E cada vez que você vê um vídeo desse, você atrai demônios sexuais para dentro da tua casa, para dentro da tua vida e tua família. Pombagira, Maria Padilha, todos esses demônios da área sexual aí. Cada vez que você clica lá para assistir, você dá legalidades. E as legalidades acabam com a tua vida. São áreas que precisam ser tratadas, que você não consegue vencer sozinho. E às vezes você vê aquele vídeo lá, escondidinho, sozinho, ninguém está vendo, e o Senhor lá do céu, os olhos dele estão sobre toda a terra, e ele vê, e você se sente tão mal depois, tão sujo, e diz: não, eu não quero mais isso, amanhã eu não vou fazer mais. E quando você vê, você está vendo de novo. Às vezes eu falo com você que nem precisava ouvir isso, mas conhece alguém que está passando por isso. Você pode ajudar essa pessoa a se libertar das amarras do inimigo, das amarras de Satanás. Quem sabe os teus desejos, as tuas vontades, é tudo para mim, é tudo meu, é tudo eu. São tentações que têm te derrubado. Quem sabe a tua tentação, a tua área fraca é a bebida. Eu mesma já recebi mensagem de pessoas pedindo ajuda pela madrugada, que não quer mais beber, que está sofrendo vendo os filhos pedindo para o pai parar, que quando está bêbado bate nos filhos e traz para dentro de casa uma desgraça muito grande, pedindo ajuda, porque quando está são, quando não está bêbado, é uma outra pessoa. Vocês não conhecem pessoas assim? Porque eles estão debaixo de uma influência de Satanás, de Zé Pilintra, e que são desejos incontroláveis de beber que levam essa pessoa a fazer isso, e que ela precisa ser libertada. Eu creio que você, se não viveu dentro da sua casa, conhece quem está vivendo por isso. O homem, principalmente o homem, mas eu conheço mulheres que bebem e não têm controle sobre si. Mas uma família onde tem um pai de família que bebe, o sacerdote da casa que bebe, provavelmente não é uma família feliz. É uma família desestruturada. E quando o Senhor fez a família, a primeira família no Jardim do Éden, não foi para viver isso. Diz o Senhor Jesus: a minha paz vos deixo e a minha paz vos dou. Não uma paz como o mundo dá, porque às vezes a pessoa, na tentação de tomar só um golinho, acaba bebendo muito mais, porque naquele momento ela se sente em paz. Mas depois que passa, você vê que volta todo o inferno normal, que é a tua vida, porque é só Jesus que dá paz, ninguém além dele. Nem bebida e nem ninguém, nem amigos, nem nada consegue te trazer o que Jesus pode te dar. Quem sabe a tua tentação, o teu desejo incontrolado é de fumar um cigarrinho. E eu conheço pessoas que fumam desde os seus 12, 13 anos e que diz para mim: pastora, eu não quero mais fumar, eu quero me libertar, como é que eu faço isso? E a gente ensina o processo para que isso aconteça, para essa libertação, porque isso você se torna um prisioneiro de Satanás, porque ele não te fez para ser dependente de nada a não ser dele. Quem sabe a tua tentação é fumar só mais um baseadinho, só mais uma carreirinha, ou dar uma cheiradinha, e você diz: eu vou fazer isso só mais uma vez. Vocês nunca conversaram com uma pessoa assim? Eu vou fazer só mais hoje, eu não vou fazer mais. E às vezes até olham pra gente: eu prometo, essa é a última vez. E quando você vê, a pessoa está fazendo de volta. E são áreas que o inimigo achou desprotegido, não te achou vigilante, e você caiu. Mas assim como Neemias, vamos nessa noite pedir para o Senhor nos dar estratégia para que você saia dessa situação de escravo, mas se coloque na situação de filho liberto do Senhor. O Senhor não te fez para ser escravos de vícios, escravos de pornografia,
pornografia, escravo de compras compulsivas, não, do adultério. O Senhor te fez para viver uma vida livre daquela cruz, meu amado. E tem aquele tipo de pessoa que está tão comum hoje em dia, que é só mais uma mentirinha. Você não conhece aquele lá? Tem pessoas que já mentem achando que é realidade, porque já acreditam na sua própria mentira. Já está tão comum mentir, que já não está mais nem aí. E é uma tentação, e às vezes ela vem para o Senhor, vem para o caminho do Senhor, e ainda não consegue se libertar dessa amarra chamada mentira. Visto que na Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. E ele pega por sua paternidade Satanás e leva sobre si o jugo do seu pai, as amarras e as artimanhas do seu pai. E vivem às vezes dentro da igreja e não são libertos. Porque são áreas que você precisa deixar o Senhor ministrar o seu coração. Que foi bem aonde o inimigo achou para poder entrar na tua vida. E quando ele entra para acabar mesmo. E às vezes você pensa, eu vou para a igreja, eu devolvo o dízimo, eu faço tudo certo, o que está acontecendo então? Às vezes o inimigo achou uma parte do teu muro desprotegido e pode entrar, e quando ele entra para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. E não existe, meu querido, uma pessoa no mundo que não tem uma área frágil. Às vezes você olha para mim, você olha para o pastor e pensa, eles são super-heróis. Eles não têm nenhuma área assim que eles precisam ser trabalhada. Mentira. Nós somos seres humanos como qualquer um de vocês. Somos iguais todo mundo. E todos temos áreas que precisam ser trabalhadas. Mas nós aprendemos mediante a palavra em como fazer para estar protegidos, para estar sóbrios e vigilantes, para nós não cairmos em tentações. O próprio Senhor, quando estava lá indo para o seu caminho final, quando foi orar, pediu para que seus discípulos ficassem e orassem, que ele ia subir ao monte. E ele subiu ao monte, e quando ele desceu do seu momento de oração, ele encontrou eles sóbrios e vigilantes? Não, achou eles dormindo. Ele pediu, fiquem e orem comigo. E eles não tiveram força para orar. Porque a área desprotegida deles naquele momento era só a área devocional. Eles não conseguiam tirar um tempo para oração. Quem sabe tua área desprotegida é tua área devocional. E você não consegue tirar tempo para o Senhor, tempo em oração. Temos tempo para tanta coisa que não temos tempo para nos proteger, para nos armar contra o nosso inimigo, que é através da oração. Por que eu digo que é através da oração? Porque o que Jesus respondeu para eles quando desceu? O que o Senhor falou? Vocês não conseguem orar comigo pelo menos um pouco? Para que vocês não caiam em tentações. O próprio Senhor deu uma advertência para eles naquele momento. Ei, querido, se você não ora, provavelmente você está desprotegido. E estando desprotegido, você não está livre das tentações. Então, provavelmente, quando nós temos uma vida devocional muito fraca, o inimigo vê isso e ele manda seus dardos inflamados para nos tentar, para ver a área das nossas fraquezas. E eu vou falar para vocês alguns exemplos de homens da Bíblia, heróis da fé, que tiveram alguns desses problemas, que precisavam ser ministrados, e que por virtude disso, tiveram consequências.
E eu quero que você analise comigo que se aconteceu com eles, que foi declarado na Bíblia em Hebreus como heróis da fé, e nós que não somos heróis de nada, estamos bem pior, não é mesmo? Um cara na Bíblia chamado Judas. Judas tinha um problema muito grande com dinheiro. Diz que ele trabalhava na área financeira e andava com Jesus, e quem administrava todo o dinheiro era Judas. Mas diz que volta e meia Judas passava a mão do que não era dele e roubava. E às vezes tem pessoas igual Judas, que precisa ser trabalhada essa área, que não pode ver dinheiro, que acaba pegando, passando mão no que não é seu. E eu creio que se Judas chegasse em Jesus e dissesse: Senhor, o Senhor me dê qualquer cargo nesse negócio, mas não me deixe eu mexer com dinheiro, eu tenho certeza que não teria acontecido o que aconteceu, e ele não teria tido o fim que ele teve. Porque legalidades da vida de Judas já foi dado muito antes dele entregar ao Senhor Jesus por dinheiro. Porque era algo incontrolado, a ganância pelo dinheiro na vida de Judas. Era uma área que ele precisava ser tratado e que estava desprotegido. E foi ali que o inimigo viu para atingir a vida de Jesus através de Judas. Tem um homem chamado Davi. E Davi tinha um certo problema, que era com mulher. Certo dia Davi teria que estar numa batalha, e ele foi nessa batalha. E diz a Bíblia que ele foi no terraço da sua casa, e quando ele viu, ele olhou uma mulher a se banhar, e ele teve um desejo incontrolado por algo que não era seu, por uma mulher que não era sua, cometendo Davi algo que teria que ser tratado, que era o adultério. E a consequência disso, diz a Bíblia, que a espada não se apartou da casa de Davi. Todo erro tem uma consequência, todo pecado gera morte. Judas pagou com a própria morte. Davi viu a morte dos filhos por áreas que precisavam ser tratadas. Noé tinha um problema com bebida. Quando ele desceu daquela arca, a primeira coisa que ele fez foi plantar um negócio de uva lá, para fazer um parreiral de uva, e confeccionou vinho para tomar. Mas eu acho que se Noé tivesse sido uma pessoa bem espiritualmente falando, naquele momento, Noé poderia chegar para os filhos dele e dizer: ó, meus filhos, você sabia que o pai tinha problema com bebida, e eu não posso ver um vinho que eu acabo caindo de bico no vinho, então lida você com esse vinharal aí, eu não posso lidar com aquilo. Mas ele não reconheceu o erro dele, ele não reconheceu a fragilidade dele, e ele foi lá e plantou, e quando ele começou a produzir o vinho, diz a Bíblia que ele embebedou-se. E diz a Bíblia que 3 dos seus filhos, um foi lá e tirou sarro do seu pai que estava nu, e em consequência disso Noé amaldiçoou seu filho, e a maldição está sobre a terra até hoje, que seria uma nação amaldiçoada. E os outros 2 foram encobrir uma nudez no pai, porque naquela época era pecado. Não que hoje não seja, né? Outra pessoa que tinha um problema na Bíblia, que precisava ser tratado, era Sansão. Sansão tinha um grande problema com mulheres. Sansão foi um homem muito usado por Deus, mas a palavra certa que podemos dar para ele era um pervertido. E hoje é tão comum ver mulher assim também, não é? Antigamente era só o homem que chamava, mandava cartinha, porque não existia rede social para a mulher. Hoje é tão comum a mulher estar chamando o homem para conversar, porque ela não consegue se controlar, o homem não consegue mais se controlar, não consegue esperar no Senhor. E Sansão, diz a Bíblia, que pagou por causa dessa área desprotegida com a própria morte.
Pedro era um homem bipolar. Em alguns momentos Pedro dizia: Senhor, eu irei contigo até onde o Senhor for. Mas em outros momentos ele negava o Senhor. E era uma área que ele precisava ser tratado. Mas Jesus poderia chegar em Pedro e dizer: olha, Pedro, você não pode fazer isso. Mas tem coisas que não precisa o Senhor chegar e nos falar. Nós temos que nos ajudar. Nós sabemos que é errado. E tem que partir de dentro de nós uma força para lutar contra isso. E Pedro certas horas estava com o Senhor, certas horas já não estava mais, estava fugindo do Senhor. E às vezes, quem sabe você é como Pedro. Ora serve ao Senhor, ora está firme, está de pé na igreja, louvando ao Senhor, falando do amor do Senhor, e ora já está com o pé lá fora, negando ao Senhor com as tuas atitudes. Quem sabe a bipolaridade de Pedro ainda está no nosso meio e precisa ser tratado dentro de nós. Outro homem, Jacó mentia, Jacó enganava. Isso não existe mais. Isso meio, não é mesmo? Acabou lá quando ele virou Israel. Claro que não. Ainda continua ao nosso meio a mentira, a enganação, que são áreas que precisa o Senhor ministrar, como ministrou em Jacó, quer ministrar em nós. Moisés, um homem ungido, usado por Deus. Moisés abriu o mar, ele era o cara acima da média. Mas chegou uma hora que um momento explosivo de temperamento explosivo dele, levou a ele não poder entrar em Canaã. Pagou preço, porque foi aonde o diabo achou nele. O diabo viu lá: não, se nós colocar esse povo, começar a murmurar em cima dele, ele vai, a palavra certa, se atentar, e ele não vai se controlar. E foi o que aconteceu. O Senhor mandou ele encostar na rocha para sair pedra, e ele feriu a rocha. E toda ação gera uma reação da parte do Senhor. Não pense que ele não pagou preço, porque ele não pôde. Ele olhou a terra prometida, mas não pôde colocar os seus pés naquele lugar. E às vezes você deve estar pensando aí: mas então, a minha área desprotegida é a tal área. O que eu devo fazer? Como que eu faço para me libertar disso? A primeira coisa, meu querido, que você deve fazer é reconhecer as tuas fraquezas. Não se sinta forte, porque forte foi só Jesus, que quando foi tentado por Satanás por 3 vezes, o inimigo fugiu dele. E você não é Jesus, eu não sou Jesus. E quando eu reconheço os meus erros e as minhas fraquezas, eu chego no Senhor e digo: Senhor, eu não consigo lidar com isso. Você tem que chegar no Senhor e dizer nessa noite, agora na oração que a gente vai fazer: Senhor, eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo lidar, me ajuda, Pai. Essa área está desprotegida, o inimigo está entrando e achou um lugar para acabar comigo. Eu não quero ser morto e ser escravo pela minha eternidade com Satanás. Diz a Bíblia que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque tem pequenas coisas que podem nos tirar da eternidade do Senhor, mas que podem ser tratadas a tempo, meu querido. Se você pedir perdão para o Senhor e ajuda para o Senhor, Ele vai te fortalecer. A segunda coisa que você deve fazer, na sua área mais frágil, é a área que você vai ter que mais investir. Como assim investir? É a área que você vai ter que mais ouvir pregação na casa. É a área que você vai ter que ler mais livros. É a área em que você vai ter que buscar alguém dentro da tua igreja, bem espiritualmente, ministrado pelo Senhor, para te ajudar. Se você não conseguiu até agora sozinho,
Busque ajuda além do Senhor de pessoas mais experientes, pessoas que têm uma palavra, que sabe como sair dessa situação. Abra comigo em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A palavra do Senhor nos diz: portanto, se confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarem uns pelos outros para serem curados, a oração de um justo é poderosa e é eficaz. Então, aleluias, glória a Deus. Se você confessar os teus pecados, para quem seja uma pessoa bem espiritualmente, você percebe que você vai ser sarado. Então quer dizer que se você vai ser sarado, você estava doente. E tem doenças que levam à morte, mas tem doenças que há tempo de curar. O câncer, meu querido, ele não começa já, chega e pá, pegou, a pessoa morreu. Ele começa uma moléculazinha, uma célulazinha bem pequenininha, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai fermentando. E assim, às vezes, essas tentações começaram pequenininhas e hoje você não está conseguindo sair. Mas diz que se você confessar esses pecados, vocês precisam serem curados. E diz que depois a oração do justo é poderosa e eficaz. Por que você tem que procurar uma pessoa preparada? Mas eu não posso chegar no meu pastor, no meu líder e contar que eu estou tendo um relacionamento com outra mulher. Você vai ficar carregando isso até quando? Até você morrer e passar a tua eternidade no inferno? Busque ajuda, meu querido. Mas eu não posso falar que eu tenho um problema grande com mentira. Você vai carregar o teu pai, que é Satanás, por quanto tempo? Confessa teus pecados, mas confessa para aqueles que podem te ajudar, para aqueles que podem orar por você, para aqueles que a oração pode surgir efeito. Terceira coisa, reconheça que você precisa do Espírito Santo. Reconheça que você não consegue sair dessa situação sozinho. Sabe por quê? Porque você já tentou e não conseguiu. Então agora você precisa da ajuda do Espírito Santo nessa situação. Abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. E o versículo 13. A palavra do Senhor nos diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que você pode. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que vocês possam suportar a investida do inimigo. Sim, a tentação tem escape, e diz na Bíblia que se você recorrer ao Senhor, Ele não deixará vir a você uma tentação que você não consegue controlar. Com Ele vem o escape para que você possa suportar, mas é com Ele, somente Ele. A tentação colocadas a nós, como diz ali, que não vem sobre nós tentação se não for humana, mas claro que é humana. Porque às vezes as tentações espirituais, nós oramos e repreendemos em nome de Jesus e ela bate em retirada. Mas agora quando nós não conseguimos com a nossa força nos libertar, não adianta oração. Tem que ter um querer de cada um de nós. Um querer dizer: eu não quero mais isso, não aceito mais isso.
Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz que se nós resistirmos o inimigo, ele fugirá de vós. Mas não diz, a pastora tem que resistir o inimigo, daí ele vai fugir de mim. Se a pastora conseguir, eu consigo. Não, ele diz que vocês têm que resistir o inimigo. Vocês têm que resistir às tentações impostas por Satanás, que te coloca como prisioneiro. E quando você resistir, diz a Bíblia que ele fugirá, ele vai bater em retirada, ele não vai suportar. Jesus, quando nós dissemos que temos que andar como Jesus, fazer como Jesus, ele é o nosso maior espelho, o nosso maior mestre. E diz a Bíblia que ele foi tentado, ele não deixou de ser tentado por Satanás. E quando pelas 3 vezes ele foi tentado, o inimigo teve que bater em retirada. E com nós, quantas vezes fomos tentados e ele não bateu em retirada e ainda conseguiu. Está vendo aquela brecha aberta? Está vendo aquela fragilidade aberta? Tem gente que carrega isso há anos. Vem para a igreja, se converte, serve ao Senhor e não consegue se libertar de algumas dessas áreas. E eu sei que você conhece pessoas assim. O Senhor, Ele quer nessa noite restaurar essas áreas da tua vida. Se Ele mandou essa pregação de derrubar essas muralhas, essas tentações que são impostas sobre tua vida, porque Ele, melhor do que você, quer ver você liberto, porque Ele quer te ver morar no céu com Ele. E mediante a palavra dEle, nos ensinando como fazer, Ele quer curar as tuas fragilidades, Ele quer fortalecer as tuas fragilidades. Assim como Davi, meu querido, ele tinha 2 opções na frente daquele gigante: ou era fugir, ou era resistir. Davi não fugiu, ele resistiu. Não fuja dessas tentações, porque se você fugir, elas vão estar lá amanhã. E se amanhã você foge dela, ela vai estar lá depois da manhã. E ela vai estar a tua vida inteira. O que você tem que fazer é resistir. Você colocar: não, Senhor, eu não aguento mais. Você procurar ajuda de quem pode te ajudar. Confessar o teu pecado. Eu presenciei isso nesses dias. E eu achei muito linda a atitude dessa pessoa que chegou: eu preciso confessar o meu pecado. Eu não estou conseguindo lidar com isso na minha vida. E é uma pessoa que fica às vezes de exemplo para muitos que estão lutando contra o pecado aí sozinhos, escondidos. E essa pessoa chegou em mim no pastor: orem por mim, porque eu não consigo lidar com isso. E nós oramos e vamos continuar orando e vamos até essa pessoa conseguir se fortalecer. Mas tem que querer, tem que ter um querer, você tem que dar um passo. Porque quando você dá aquele primeiro passo, o Senhor começa a tirar todas essas correntes que tem te aprisionado. E essa pessoa que veio conversar com nós, eu vi como Davi. O Golias estava ali e ele precisava, estava sempre fugindo do Golias, sempre fugindo do Golias. E naquele momento disse: pastor, eu não quero mais fugir, agora eu quero enfrentar esse negócio. E veio e falou: me ajude, pastor, em oração, me ajude, pastora, e vamos lá, vamos orar. E a gente orou e essa pessoa está em oração, porque diz ali, o próprio Jesus falou para os discípulos dele que estavam dormindo: não fiquem dormindo, porque se a tentação vir, vocês vão cair. A maior instrução que eu tenho para dar para vocês hoje: não durmam, sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, seu adversário, ele quer te tragar como um leão. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado,
mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo oportuno chegou, essa é a hora. Nós devemos recorrer ao trono da graça, pedir misericórdia em confiança, diz a Bíblia, para aquele que passou pelas mesmas fraquezas, porém não caiu. E se você voltar a Bíblia ali um pouquinho antes, no capítulo 2, versículo 18, diz: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados, diz o Senhor. Essa luta não é tua, essa luta é do Senhor Jeová. Se coloque em pé, meu querido. Vamos orar. Você que está na sua casa, é hora de você declarar: Senhor, Pai de misericórdia, eu não consigo lidar com essa situação sozinho. Eu tenho áreas que precisam ser curadas, porque eu estou doente. Fala para o Senhor, confessa primeiro para Ele quais são suas áreas que precisam ser ministradas nessa noite, meu querido. E diz que Ele vai vir te socorrer, diz a Bíblia. Para aqueles que estão sendo tentados, diz a Bíblia, o Senhor pode te socorrer. Você que precisa de algo muito grande, pode até se colocar em joelho, porque quando você se coloca em joelho, é sinal de humildade, é sinal que você está reconhecendo que você é falho, que você é pecador, que você precisa do Senhor. Porque se você não for ministrado nas áreas que foi falado hoje, pode ser que você não consiga morar com Ele. Mas diz que o tempo oportuno chegou, diz a Bíblia. E o tempo é hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. A tua libertação não é para a semana que vem, não é para o mês que vem, é para agora, diz o Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quer colocar a tua mão no teu coração, coloca. Você faça o que você quiser, mas seja liberto em nome de Jesus, meu querido. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho Jesus, nós estamos aqui em primeiro momento para reconhecer que nada somos, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti. Temos tentações que vêm sobre nós, que nós não conseguimos lidar, Senhor. Mas diz que o tempo oportuno chegou e que o Senhor, como um bom Pai, quer nos socorrer, porque padeceu sobre as mesmas tentações, porém nelas não caiu, e diz que pode nos dar o socorro. Nessa noite, Pai, pedimos socorro do céu, pedimos a libertação, Pai amado, de áreas frágeis, de áreas difíceis que não conseguimos controlar, Senhor. Senhor, dentro de nós há um temperamento explosivo, não conseguimos falar com as pessoas que nós estamos magoando, até aqueles que amamos, Pai, conseguimos afastar do nosso lado, Senhor, porque temos temperamento explosivo, que nessa noite pedimos a libertação. Pai dos céus, nessa noite eu te peço por aqueles que estão, Pai amado, presos, Senhor, nos agrilhões, Pai, dos vícios, da droga, do cigarro, da bebida, que quando olho, Senhor, vou tomar só um golinho, e vem vindo tentação após tentação, que quando vê está caído de bêbado, Senhor. Quando vê está caído de tanto que usou droga, já está entrando numa overdose, e que está reconhecendo que sozinho não consegue mais. Mas nessa noite o Senhor, com a sua mão, vai libertar. Pai querido, eu oro por aqueles que estão presos no vício, Senhor, da pornografia, Pai, nas tentações dos olhos, na tentação de mentir, Senhor. Vive vida de mentira, Pai amado,
que a gente conhecendo sabe que aquilo nada existe, Pai, querendo ser o que não é, está pedindo uma libertação, porque não consegue mais viver, Senhor, debaixo desse jugo. Senhor, eu oro por aqueles que não conseguem orar, Pai, que não conseguem tirar 1 minuto, 1 hora, meia hora, 10 minutos da Tua presença, mas estão presos a joguinhos, Pai amado, estão presos a WhatsApp, Facebook, Instagram, e o tempo que podia ser colocado devocional para Ti, estão perdendo para distrações do mundo, e o diabo tem vindo e visto essas fragilidades, essas áreas, e está pegando eles despreparados, Senhor. Eu oro que nessa noite eles venham estar preparados, orando e vigilantes, para que quando o nosso inimigo chegar, a ter retirada, porque as áreas não serão mais frágeis, mas serão áreas fortalecidas por Ti, Senhor. Querido Deus, no nome do Teu Filho Jesus, nós apresentamos esses Teus filhos e filhas. Pai, nós precisamos, ó Senhor, da Tua mão intercessora. Pai, nós precisamos, ó Senhor, que o Seu poder seja derramado. Pai, nós precisamos que o fogo do Senhor seja derramado sobre nós e caia por terra toda a legalidade, Pai, toda a porta que nós abrimos para que a tentação se torne pecado, Pai. E em consequência disso, a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte, Pai. Pai, e o Senhor Jesus foi entregue na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, Pai. Pai, nós queremos dessa vida. Ajude-nos, ó Senhor, a combater. Ajude-nos, ó Senhor, a resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, nós cancelamos a ação do inferno sobre a vida dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos da bênção do Senhor na nossa mente, Pai, para que nós consigamos compreender das coisas espirituais, porque tudo o que o inimigo vai fazer é mapear a nossa vida para descobrir qual que é a nossa fraqueza, e ele vai investir nisso, para que nós venhamos a pecar, Pai. Mas nós temos o nosso Jesus, que já se entregou na cruz do Calvário, e nós somos vencedores, porque Cristo venceu a morte, Cristo venceu todo este mal. Nós já somos libertos, já somos perdoados, Pai. Nós declaramos, ó Senhor, a Tua bênção sobre os Teus filhos, Pai, que toda muralha das tentações caiam por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos mais na nossa vida essa tentação que nos afasta, que nos impede de ter a presença do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Então nós declaramos caída essas tentações, nós declaramos elas dissipadas pela luz do Senhor Jesus sobre as vidas dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Aplauda o Senhor, meu querido. Ele que é digno de honras, de glórias. Louvado seja o nome dele, né? Então nessa noite você saia daqui convicto que sozinho você não pode nada. E o segredo para a libertação é o que Jesus fazia: oração, jejum e uma vida devocional. Se Jesus, que era Jesus, vivia orando, não é mesmo? Jejuava, não é mesmo? E eu e você, que somos sérios comedores de arroz e feijão, não precisamos? O segredo para o teu fortalecimento espiritual